Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso canal aqui no YouTube. Eu sou o Dr. Paulo Valzac e hoje eu vou levar você a uma palestra que nós realizamos mensalmente. E é uma palestra cujo tema é o que nos torna escravos. Bem, o tema realmente tem uma grande vastidão. Eu vou dar uma pincelada a respeito disso e nós vamos juntos fazer boas reflexões a respeito desse assunto e, claro, levar até nós ferramentas importantes para que nós possamos, no nosso dia a dia, realizar algumas transformações. Eu sempre digo, um vídeo pode ser muito bonitinho, muito bem produzido, mas se ele não tiver um conteúdo transformador que leve alguma prática para você, para que no seu dia a dia, ou seja, no nosso mundo real, nós não realizemos algumas mudanças, algumas transformações, ele continua sendo um vídeo muito bem produzido, um vídeo lindo, maravilhoso, mas não se torna nada funcional. A maioria de nós sempre estamos muito ligados à parte externa, estética da coisa, e deixamos um pouco de lado, é claro, a profundidade, o conteúdo. Por isso hoje, você que está conosco, saiba que esse vídeo é para você. Esse vídeo não é para outra pessoa. Talvez você possa compartilhar com outras pessoas. Mas se você chegou no nosso canal, se você está aqui nesse momento, de alguma maneira nós estamos conectados. E nessa conexão, o mais importante é levarmos um pouco de conhecimento, colocar em prática no nosso dia a dia e transformar em sabedoria. Para quê? Para ter uma vida melhor. É isso que nós necessitamos e é isso que nós viemos fazer aqui. Uma vida de amor, de fé, de coragem. Para isso nós precisamos de ingredientes que nos fortaleça a tal ponto de despertar tudo isso dentro de nós. Então vamos lá. Hoje, o que nos torna escravos? Bem, como todos nós sabemos, na passagem de séculos e milênios, muitos seres extremamente espiritualizados, inteligentes, harmonizados e com uma consciência realmente ampla passou pelo nosso planeta. Nós temos Buda, que nos trouxe o ensinamento de como escapar do sofrimento. Nós temos também Jesus, que nos trouxe o ensinamento do amor, do perdão. Temos também Maomé, que nos trouxe o ensinamento da fé e da força. Ou seja, nós temos grandes mestres que tocaram o nosso planeta Terra e nos deixaram valiosíssimas mensagens para que nós possamos, de alguma maneira, nos libertar dessa escravidão. E mais, tivemos por aí centenas, milhares de pessoas, de realmente, pessoas que nós podemos chamar de mestres, que deixaram uma palavra, um caminho, alicerçados todo nesse conjunto de sabedoria. E hoje nós temos vários perfis que nos levam a entender o que nos escraviza. Afinal, a grande pergunta é essa: o que nos torna escravos e o que podemos fazer para nos libertar? Para nos libertar, nós precisamos usar todas as ferramentas que esses mestres nos deixaram. Que também a proposta deles foi passar pela libertação interna. Então vamos lá. O que hoje, na atualidade, nos torna escravos? Você já pensou sobre isso? Eu tenho alguns fatores que eu selecionei que promovem a escravidão dentro de nós. Mas é claro, existem muitos outros. Não me estendi porque senão a palestra seria de horas e horas. Então vamos compreender apenas alguns deles. E assim, entender o mecanismo e buscar libertação, ok? Então vamos lá.
a primeira coisa que nos torna escravos é o que os outros vão pensar de mim. Como nós temos esse pensamento tão fixado de como as pessoas olham para nós e do que elas vão pensar de mim se eu fizer alguma coisa de modo diferente. E nessa questão nós temos duas coisas importantes. Parece que nós temos duas câmeras dentro de nós. Uma das câmeras é justamente essa, que nos reprime. Parece que temos que sorrir até certo ponto, não podemos hoje estar tristes, tudo é felicidade plástica, você tem que seguir determinados padrões da sociedade. Se você não segue, você simplesmente é excluído. Nós temos a exclusão social. Nós vemos isso hoje no bullying nas escolas. Então existe uma câmera da sociedade que fica monitorando você. A câmera da religião que fica monitorando você. A câmera de várias outras crenças que são instaladas dentro de nós, que vai nos punindo internamente, como se nós vigiássemos o nosso status do dia a dia e deixamos de ser espontâneos e começamos a ser pessoas castradas, reprimidas. Essa câmera não nos ajuda. Não nos ajuda porque simplesmente nos leva a seguir modelos. Modelos como beleza, status. E isso acaba comprometendo o nosso auto-amor, a nossa autoestima, uma vez que nós não conseguimos chegar nesses modelos. Hoje em dia você vê o modelo da beleza, as pessoas têm que ser altas, magras, bronzeadas. E há 200 anos atrás, o modelo da beleza era outro. Então o que dita esses modelos? As pessoas hoje estão completamente fixadas em revistas de moda. Eu tenho que ser desse jeito, eu tenho que colocar um silicone, eu tenho que fazer isso no meu rosto, é botox daqui, é isso daqui, a sobrancelha, blá, 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 blá. Não digo que isso seja algo natural e auxilie na autoestima, mas hoje nós estamos extrapolando. E como diz o grande mestre budista, ele fala, nem muito, nem pouco. E nós hoje vivemos nas extremidades. E isso nos causa escravidão. Ser escravo de modelos de beleza, de status, realmente é muito triste. É exigir muito de você. E as pessoas não se aceitam do jeito que elas são. Essa é a maior de todas as escravidão. A falta de autoaceitação. Você se aceita do jeito que você é? Faça o teste, vai lá no espelho, olhe para você e fala, eu te amo. Você consegue fazer isso? Tem gente que tem muita dificuldade de fazer esse simples exercício. Dificuldade maior de se aceitar. Às vezes a pessoa tem 1 quilinho a mais, 2 quilinhos a mais, mas é do jeito dela. Deus colocou ela assim. Deus deu aquele DNA para ela. Ou seja, Deus é nosso autor. DNA. E agora você quer mudar toda a autoria divina para ser aceito naquela sociedade. Então, isso tudo promove, é claro, a escravidão. Mas tem outra câmera aqui, que essa é saudável, chama a câmera da nossa consciência. Ela nos vigia e nos coloca no caminho certo, dentro daquilo que a gente tem aqui na consciência. Nós somos 8 ou 9 bilhões de pessoas, provavelmente 6 bilhões de pessoas estão num nível de consciência onde elas estão num sono profundo. Elas estão aqui, não despertas, com um sono completamente profundo, onde lutam pela sobrevivência. De certa maneira, nós nos tornamos mais primitivos do que antigamente.
embora os nossos costumes tenham mudado, mas hoje nós precisamos sobreviver a todo custo. E essa sobrevivência nos leva ao profundo egoísmo e nos leva àquele mecanismo de que eu preciso de dinheiro, comida e sexo e trabalho. Dinheiro, comida, sexo e trabalho. Esse é o mecanismo que nós temos para sobreviver. É a roda que gira. Dê um pouco de pão e de circo, as coisas se resolvem para 6 bilhões de pessoas. Outro nível de consciência é quando nós saímos desse estado de sono e começamos a ter sonhos dentro do sono. E aí você fala assim, o que eu vim fazer aqui? É quando você sente o vazio interior. O vazio interior é um sinal. É um sinal que você acabou de sair do sono profundo e já tem um sonho, psicologicamente falando. Você já está começando a almejar outras coisas. A vida não é só isso. Ela pode ser muito mais. E a escravidão é aquele sono. E a insatisfação agora se torna uma chave. A chave para a mudança. Para você buscar o que eu vim fazer aqui. E essa consciência, cada vez que ela se desperta, melhora a nossa vida. E nos alinha ao universo, às pessoas, ao nosso propósito. E nós crescemos, evoluímos, nos melhoramos e nos distanciamos do sofrimento. Isso que é o mais importante. Veja, essa câmera que está aqui, a nossa consciência, nos dita um negócio chamado moral. Moral o que é? Basicamente, de uma forma bem simples, bem coerente, moral é saber onde é o caminho certo e o caminho errado para você. Não é para os outros, é para você. Qual é o seu melhor caminho? Qual é o caminho certo? E olha, nós sabemos, nós temos aqui dentro de nós algumas coisas fundamentais, como a intuição, por exemplo, onde nos dita o caminho certo. Nós homens, por exemplo, não temos quase nada de intuição, mas as mulheres têm um sistema de intuição extremamente aprimorado. O grande problema da mulher é que ela não ouve essa intuição. Aquela vozinha falando para ela, faz isso, faz desse jeito. Depois, no final, ela fala, puxa vida, eu ouvi aquela vozinha e me arrependi, fiz o contrário. Se ela ouvisse realmente aquela vozinha e seguisse o seu caminho, pode ter certeza, a intuição vai levar as pessoas a um caminho melhor. Porque a intuição é muito diferente da gritaria da mente. Como ouvir intuição? Acalmando a mente. Assim a intuição chega melhor até você. Nós homens temos uma dificuldade de acessar tudo isso, porque o nosso aparato mental ele é feito de uma composição diferenciada. Nós somos muito ligados ao raciocínio lógico. Dessa forma, acessar essa intuição que vem de outras áreas da nossa mente se torna mais difícil, mas não impossível. Nós precisamos simplesmente treinar isso. Bom, mas se moralmente nós sabemos o que é certo e o que é errado, o mais importante na nossa jornada, e como diz o provérbio ou ditado popular, ou o que as palavras dizem popularmente, a coisa mais importante é quando eu deito no meu travesseiro à noite com a consciência tranquila. Isso não tem preço. Isso se chama liberdade. Isso não tem preço. Escravidão é quando você encosta a sua cabeça no travesseiro e não consegue dormir. De alguma maneira, alguma coisa está te afetando. O segundo ponto que nós chegamos a falar sobre a escravidão é o apego. Como as pessoas estão apegadas, você já percebeu isso? Pessoas estão apegadas aos seus carros, aos seus celulares, à sua profissão, à sua casa, de forma que parece que aquilo é o núcleo, o objeto central da sua vida. Então tem muita gente apegada a dinheiro. Dinheiro traz felicidade? Não traz, e nem compra. Pode comprar prazer, mas felicidade não. Pode ajudar, é claro. Eu sempre digo, o dinheiro ajuda,
Mas você não pode amar o dinheiro. Você tem que entender que ele é uma energia que vai e que volta. Sabendo disso, o apego não compromete o seu entendimento, o seu nível de consciência. Veja, tem gente que está na Riviera, sentado na beira da piscina e às vezes me liga: Dr. Paulo, estou passando por um momento de síndrome do pânico. O que eu faço? Então, onde você está? Eu estou aqui, eu estou em casa, aqui na Riviera, na frente da minha piscina, mas não sei, eu não consigo relaxar, está me dando pânico. Problema? Apego, medo de perder. Diagnóstico simples. Não que quanto mais você tenha, mais medo você tem de perder. É quanto mais apego você tem, mais medo você tem de perder. O dinheiro, ele pode ajudar em muitas situações, muitas. Inclusive, prosperidade e abundância faz parte integral da nossa vida. Quanto mais eu ser abundante, mais próspero, mais eu posso ajudar as outras pessoas. A vida é um sistema de giver's gain, ou seja, é dando que se recebe também. Isso é um princípio judaico. Agora, veja bem, se você se apega, é muito difícil você saborear tudo isso. E com dinheiro, ele nos ajuda. Por exemplo, eu tenho um plano de saúde. E aquele meu plano de saúde é diferente do INSS. Se eu estiver comprometido com a minha saúde, eu vou no INSS, eu vou pegar fila. 30 dias para fazer o exame, todos nós sabemos isso. O sistema de saúde é falido. Aliás, o sistema de saúde do mundo inteiro passa por dificuldades. Então nós temos esse comprometimento. Agora, se eu tenho dinheiro, aí eu estou lá no Sírio-Libanês, eu estou no Einstein, eu sou bem tratado, eu sou bem cuidado. A doença é a mesma, mas você tem o quê? Uma chance melhor. Então o dinheiro ajuda? De certa maneira ajuda. Isso é ser bem coerente, bem claro. Agora, não dá para se apegar a isso. Não dá para se apegar, por exemplo, no status. Veja, nós temos a indústria cinematográfica. Quantos atores nós temos e quantos deles não estão imersos no alcoolismo, nas drogas, e atualmente nós vimos uma leva de suicídios. Não só na cinematográfica, como também na área de música. Mas eles têm dinheiro, têm status, têm beleza, eles têm tudo, mas têm apego. Então não funciona. Do mesmo jeito, como nós falamos da beleza, a indústria da beleza, que também nos causa esse apego. A indústria da fama, que nos causa esse apego. Então nós temos várias áreas que poderia ser extremamente benéficas se nós não tivéssemos apegos. Por isso, a escravidão está alicerçada no apego. Desapegue-se, ou seja, tudo é impermanente no universo. As coisas vêm e vão no mecanismo natural. Tem gente que bateu o carro, quando você vai ver, ela está desesperada por causa do carro. Quando você olha um risquinho desse tamanho, mas para ela foi um negócio do outro universo. Por quê? Apego. Terceiro ponto que nos causa a escravidão, a autocrítica. Você já parou para perceber como funciona a autocrítica? Como que ela é gerada, a autocrítica? Como que você se critica? Você se critica porque lá na sua infância, graças à nossa educação castradora, nós éramos muito criticados. E hoje, perceba, você que está assistindo nosso vídeo, você tem filhos. Perceba que você tem 30 anos de idade, por exemplo, ou 25, 20 anos de idade. Você tem um filho de 5 anos. E o mais absurdo da vida é você querer que uma criança de 5 anos de idade faça as coisas certas, sendo que você tem 25 ou 30 e muitas vezes nem se encontrou. É dura essa realidade, mas a gente precisa falar sobre isso. Não é possível que um adulto exija de uma criança sabedoria, conhecimento, fazer as coisas corretas de uma hora para outra.
sendo que cada um de nós ainda atropelamos-nos no dia a dia. Somos indecisos, somos frustrados. Como que eu vou exigir uma coisa de uma criança? E essa foi a nossa educação. Fomos repletos de críticas. Como que os pais agiam ou agem com seus filhos atualmente? Criticando. Faz assim, faz desse jeito, não é assim que se faz. Já percebeu que você não faz nada direito? Você é uma criança mesmo. Essa conversa não é para vocês, isso daqui é coisa de adulto. E aí no final, a gente quer que essa criança nasça, cresça saudável. Então eu me pergunto, como se a autocrítica começa na nossa infância? Se você é mãe, se você é pai e está nos assistindo, eu acho que chegou a hora de você analisar um pouquinho bem, um pouquinho melhor, como que você é com seus filhos. Muitas vezes a gente não percebe esses mecanismos, mas agora você tem consciência de que isso pode destruir a autoestima dele. E isso pode tornar ele uma pessoa muitas vezes insegura que nem você. Então é uma boa reflexão para que a gente faça no nosso dia a dia. Então, a autocrítica nasce aí. Aí você vai se tornar uma pessoa que vai se tornar extremamente crítica com você, querendo tudo na perfeição, não pode errar, sendo que nós somos uma moeda. Você é uma moeda. Que nós nos jogamos todo dia na vida e ela pode cair, cara ou coroa. Nossas experiências podem dar certo ou errado. É óbvio que sempre nós queremos que dê certo, mas aí nós nos enchemos de expectativas, cobranças, e o que acontece? Nos decepcionamos e nos frustramos. Porque a moeda nem sempre cai no certo. E você tem que aprender que nossa vida é recheada de momentos errados também. A gente tem que aprender com isso. Daí a gente cresce, a gente se melhora. Só que tem um grande problema. Quanto mais nós somos autocríticos, mais nós temos medos, inseguranças, não nos expomos, queremos fazer tudo certinho e nos tornamos inflexíveis. Você é uma pessoa inflexível? Pensa. Ou você dá margem para pensamentos melhores, para outros pontos de vista? Como que você é? Ou não? Tem que ser do seu jeito, da sua maneira. Você é assim? Pense. Pense, reflita e veja que essa perfeição não existe. O ser humano nunca será perfeito. Arthur Paulo, agora que eu vou desligar o vídeo mesmo. Não, esqueça isso. Não desligue. É uma verdade que a gente tem que entender. Não existe perfeição humana. Nós somos a moeda. E nós temos que lidar com nossas perdas e com nossos ganhos. Com nossos acertos e com nossos erros. Isso se chama vida. Bem-vindo a ela. Se você coloca muita expectativa, você se decepciona. Se você coloca pouca expectativa, você não saboreia a vida. Então tudo tem o caminho do meio. Como disse Buda, por exemplo. Então a gente precisa entender isso. Agora, a partir do momento que você joga tanta autocrítica em você, tem algo interessante. Nós jogamos crítica nas pessoas. Como que você é com as pessoas? No seu convívio pessoal, como que é na sua casa? Você critica, tem que fazer do seu jeito, tem que ser assim. Você é uma tábua dura, flexível. Você não relaxa. Está com dor nas costas? Está com dor na coluna? Você é uma pessoa que está sempre rígida, dura? Você sabe que dor de coluna é uma forma do corpo falar assim para você: olha, relaxa porque eu não estou aguentando. É uma reflexão, um reflexo das nossas emoções no nosso corpo físico, no nosso soma. Então, até o corpo nos dá sinais da nossa inflexibilidade. Por isso, veja, se você não é flexível, você cobra das outras pessoas, você se torna uma pessoa cobradora. Então reflita, como que você age? Em casa, com seus filhos, com seu marido, com a sua esposa, ou no seu trabalho. Como que você é? Ah, tudo certinho, tem que ser assim, assim, assim. Não pode ser diferente? Não podemos fazer de outra maneira? Não tem outro jeito, é só esse? Vamos refletir. Outro ponto é a carência afetiva. Assim como
A autocrítica nos escraviza. Você sofre. Todo mundo sofre com autocrítica. Todo mundo que critica sofre. E todo mundo que recebe a crítica sofre. Quebre o elo. Mas também, nós chegamos então no ponto da carência afetiva, que nós sofremos também por ela. E nos escravizamos por ela. Por que escravizamos? Porque carência afetiva pode ser traduzida em uma única expressão. Qualquer coisa serve. Nós temos uma sede tão grande de afetividade. Parece que quando nós saímos de dentro da barriga da nossa mãe e cortou aquele cordão umbilical, parece que lá nós desenvolvemos uma carência afetiva incrível. Inclusive, esse é um assunto dentro da psicologia. Carência talvez inicie-se justamente no corte do cordão umbilical. E aí, qualquer coisa serve. Eu sei que é muito superficial falar isso, e de uma maneira muito estranha, mas é verdade. A gente tem os nossos limites. Na carência afetiva não existe isso. A gente aceita qualquer coisa, renuncia muito, perdemos a nossa identidade pessoal, deixamos muita coisa para trás, porque a gente quer carinho. Quem não quer carinho? Quem não quer amor? Não é possível você não querer amor. Mas a carência afetiva tem uma causa. E a causa é de não ter tido afetividade o suficiente. E aí, nós elaboramos isso como um abandono, como uma rejeição. Existem momentos da nossa infância que às vezes a gente elabora assim. Por mais que depois tenhamos tido afetividade, fixou esse processo. E aí você tem o quê? Tem a carência. E a carência nos escraviza. Por quê? Teremos péssimos companheiros, fazemos péssimas escolhas. Eu sempre digo na minha palestra, se tem 10 pessoas para você escolher aqui, 9, no caso da mulher eu vou colocar aqui porque é o meu público-alvo, 9 são príncipes encantados, o que é raro hoje em dia, né? É bem uma fábula isso. Mas 9 são príncipes encantados. Um lá é o pior dos piores. Então, você vai escolher. Parece que nós temos uma afinidade justo pelo pior. Dos 10, justo aquele foi escolhido. É um padrão instalado dentro de nós. Talvez você veja na linguagem corporal da pessoa o que está faltando nela e é o que está faltando em você. E é um padrão instalado. O relacionamento não deu certo primeiro, segundo, terceiro, mas é culpa toda deles. Porque isso nos alivia o sofrimento quando a gente encontra uma desculpa plausível, entre aspas, para que nós não soframos tanto. E quem é o culpado? É o outro. Eu sempre me relaciono melhor, mas os outros são culpados. Está na hora de se libertar dessa carência afetiva. Existem processos para isso. E mais, temos outro fator que causa a escravidão pessoal. É justamente a comparação. E a comparação também começa lá na infância. E é um elo. Tudo isso que eu falei é um elo. O que é o elo? Começa lá. Você recebe. E você vai fazer isso com seus filhos. E olha, quantas vezes nós não fomos comparados? Olha só. Ó, você tirou 5 na escola. Olha, na prova de matemática. Agora o teu irmão, ó o seu irmão, tirou 8. Vê como você não sabe nada. Ela não fala você tem que se esforçar. Nada disso. Você não sabe nada. Você é burro. Entende a diferença? Entende que a comparação não é saudável? Olha você e o vizinho. Olha você e sua prima. Olha você mais 8 bilhões de pessoas do mundo. Você é burro. Você não serve para isso. Já tentei de tudo, não adianta mais. Palavras que acabam completamente com o ser humano. E é uma criança. Aí nós passamos isso para o lado adulto. E a gente começa a se comparar. Você olha para outra pessoa, comparação. A outra pessoa é melhor que eu. Não existe isso melhor que você. Nunca vai existir isso. Isso é coisa da tua cabeça.
cabeça, da tua imaginação, é do ego sabotador. Você é você. A única coisa é que você tem que pegar suas ferramentas, suas habilidades, naquilo que você ainda não acredita em você, e colocar para fora, treinar, dar o melhor de si, não se comparar. Não adianta absolutamente nada a comparação, só se ela for saudável. Às vezes eu entro, olho o trabalho de uma pessoa, olho o trabalho de outra, puxa vida, esse trabalho é fantástico. Aí isso me leva a despertar uma força de o que eu tenho a fazer de melhor. Ou aquela pessoa é tão paciente, como será que ela alcança isso? Então eu vou lá, vou trabalhar paciência dentro de mim para atingir esse objetivo. A comparação só é saudável nesse ponto. Mas se ela está colocando você para baixo, ela está te escravizando. E no final, o que eu acredito é sobre ignorância. Ignorância nos escraviza completamente. É um negócio assim do outro mundo. Por quê? Ignorância, preste bem atenção, você é ignorante. Ah não, agora que eu vou desligar mesmo esse vídeo. Não, seria muita ignorância desligar ele. Por quê? Eu, você, mais 8 bilhões de pessoas somos todos ignorantes. Agora, somos ignorantes em determinadas situações. Aquilo que nós temos problema nos mostra que nós somos ignorantes naquilo. Você tem problema, por exemplo, financeiro? Não está conseguindo ir para frente? Você é ignorante nesse ponto. Ah, meu problema é relacionamento afetivo? Então você tem um problema lá no relacionamento e torna você ignorante. Você não sabe algumas coisas necessárias a fugir desse sofrimento, desse problema. O problema em si já mostra para você o caminho, ou seja, invista em conhecimento para você deixar de sofrer, ou seja, ser menos ignorante. Eu sou ignorante? É óbvio, eu não sei todas as coisas do universo, são bilhares de coisas no universo. Então eu tenho que buscar, entender e praticar. Não adianta nada você colecionar livro que nunca leu, e se leu está guardado. Você tem que praticar, colocar na sua vida, buscar, ser um buscador, dizer mais sim para a vida, menos não. O não nos joga naquela zona de acomodação, o sim nos leva à sabedoria, à prática. Aí você tem tudo isso dentro de você desperto, sua vida vai ser melhor. Você vai ser ignorante? Não, eu estou me despertando, meu nível de consciência está despertando, eu estou me melhorando. Isso é fantástico. Agora, o que será que é preciso para nos libertar? Nós já falamos algumas ferramentas, mas na prática, o que é necessário para que nos afastemos dessa escravidão? Como disse Jesus, Buda, Maomé ou muitos outros mestres, nós precisamos primeiro acreditar mais em nós. Nós acreditamos em tudo, em todos. Você já parou para perceber sobre isso? A gente acha todos os mestres lindos, maravilhosos, mas não seguimos os modelos. A gente acha as pessoas iluminadas. Ai, aquela pessoa é iluminada. Mas eu não. Você não acredita em você. Iluminação é apenas uma lâmpada. Uma lâmpada na consciência da pessoa. Ela apenas encaixou algumas peças. Não existe nada de extraordinário nisso. Pare de ficar cultuando a iluminação. O mestre está aqui. Eu detesto quando as pessoas me chamam de mestre. Por quê? Porque muitas vezes tem uma passagem de um discípulo. E o discípulo, ele chega em tal ponto que um dos mestres fala assim: quando você encontrar o seu mestre, mate-o. É o único jeito de você conseguir iluminação. Ou seja, nós temos várias pessoas que, é claro, têm uma consciência melhor, mais clara, mais transparente, do que nós possamos atingir, de como a gente pode se livrar do nosso sofrimento. Mas essas coisas não são regras. Isso daí só vai funcionar na tua vida se você experimentar.
O que serve para mim pode não servir para você. Essa é a grande verdade. Você está imerso numa outra realidade. É claro que, por exemplo, ser honesto em todas as realidades funcionam. Se não for, leva ao sofrimento. É bem nítido, nós temos algumas coisas simples de entender. Mas veja, você tem que matar o mestre externo para o teu mestre interno brilhar. Está tudo aqui dentro. Você precisa começar a confiar mais em você. Afastar o medo, a desconfiança, a preocupação. Siga a sua intuição. Siga o seu mestre, a sua sabedoria. Pare, utilize isso daqui. Respire, clareie a mente, centre-se. Não vai fazer nenhuma ação, nem colocar nenhuma atitude se você estiver em conflito. Respire, pare, relaxe, centre-se, não fique nas extremidades. Vai lá e acredite em você. Põe a responsabilidade na tua mão. Primeira e essencial regra da vida. Isso resolveria metade dos nossos problemas de sofrimento. Eu sou 100% responsável pela minha vida. A vida é feita de escolha. De manhã você acorda, você é a moeda que é jogada. Cara ou coroa? Se você tem uma mente desperta, uma consciência desperta, é óbvio que quando der cara ou coroa, talvez os acertos sejam maiores. Se você tirou a ignorância, se você tirou perto de você a comparação, a autocrítica, a carência afetiva, o que os outros vão achar de mim, essa moeda vai cair no certo. As chances é muito maiores. Não que ela não vá cair no errado, mas te dá melhores possibilidades, probabilidades. É isso. É bem simples. Agora você precisa acreditar em você. Investir em você. Como você investe seu tempo? Eu pergunto, como você investe seu tempo? Doutor Paulo, eu vejo aqui, olha, no meu Facebook, coisas sobre o Apocalipse. O que você vai atrair para você? Apocalipse? Gente, nós estamos no século XXI, eu estou vendo Apocalipse. Quantos anos mais você tem de vida? Subtraia 75 do que você tem hoje e veja quanto você tem de vida. 75 é a média que nós temos aqui. O resto é hora extra. Tá? Agora você tem 75. Você tem até 75 anos. Subtrai, eu tenho mais 20 anos de vida. Você vai querer ficar vendo sobre Apocalipse. Pense, quais os extrativos da tua vida? Ligar a televisão e ver morte? Você faz isso? Você está perdendo tempo. O tempo é uma coisa mais preciosa na tua vida. Pense bem sobre isso. Apenas reflita. Tire os distrativos. Porque o mundo está cheio de distrativo para você. O distrativo, ele afasta você de você. Veja como é a sua vida. Veja como você está sentado na cadeira, na zona de acomodação, na zona lá de aceitação. Está acomodado. Então você precisa acreditar mais em você, investir em você para a sua vida melhorar. E aí vai funcionar. Eu tenho certeza absoluta. Outro ponto. Nós falamos sobre assumir a responsabilidade. Assumir a responsabilidade é simplesmente você colocar a responsabilidade sobre as suas atitudes e ações. Fui eu. Não fique cheio de desculpa. O ser humano ele tem um sistema de desculpismo. Pare com isso. Não vai te ajudar em nada ficar apontando para os outros todas as desculpas do universo. Você precisa entender que você é responsável. Não é culpa, é responsabilidade. É muito diferente. Isso vai mudar a sua vida. Olha, eu garanto para você. Terceiro ponto é, seja mais positivo. Agora, o que eu falo do positivo chama-se pessoas positivas reais. Nós temos as pessoas positivistas e as pessoas negativistas. A positivista é mais ou menos assim, ela coloca um óculos cor-de-rosa, olha para o universo é rosa, maravilhoso, lindo. A pessoa chega com problemas e fala, não, vai dar tudo certo. É bonito ouvir isso, né? Isso é frasezinha de Facebook lá. Vai dar tudo certo, e as pessoas curtem e comentam, vai dar mesmo.
Agora, pensa bem, bater nas costas e vai dar tudo certo. Ah, que energia transformadora, né? É claro, ninguém quer se comprometer com nada. O ideal é você sentar com a pessoa. O que está acontecendo com você? Será que eu posso contribuir, ajudar, te dar uma luz? Ninguém quer saber de nada. A grande verdade é essa. Eu falo por experiência, porque às vezes eu estou na rua. Eu já fiz várias vezes isso. Eu gosto de experimentar essas coisas. Tem um conhecido que está passando. Eu vou passando. A pessoa fala assim, e aí Paulo, tudo bem? Eu falo, tudo péssimo. Ah, então tá bom. E vai embora. Mas eu falei, tá tudo péssimo. Ninguém parou. Ninguém ouve. Nós não ouvimos. Entende? Isso daqui é a última coisa que nós usamos. A gente quer falar. Falar, falar. A pessoa está falando para você, você já está pensando o que você vai falar. Essa é a grande verdade. Esse é o nosso mecanismo. A gente quer jogar tudo. A gente tem uma carência tão grande de falar as coisas que a gente vomita a fala. Nem sabe o que está falando. A gente não pensa para falar. A gente joga. A maioria das pessoas são assim. Agora, quando você é positivista, esse tapinha não resolve. Você não quer se comprometer, você quer ser bonito. Ser bonito todo mundo é. Fácil. É como se colocasse duas asas postiças e acha que vai ser anjo. Não funciona. O negativista é aquele que a pessoa fala assim, eu estou com um problema. Mas o que aconteceu? Que falou problema, o negativista ele já corre lá. Qual que é o problema que você tem? Meu problema é que meu marido, eu acho que ele está me traindo. Aí a pessoa olha e fala assim, e tá mesmo. E olha, eu tenho certeza que não é com um, é com duas, e vai piorar, e vai acontecer isso, e vai... Tá piorando a situação. Mesmo antes de refletir, de ver o que está acontecendo, simplesmente joga a sua carga de experiências negativas que ela tem em cima da outra pessoa. Está afundando a outra pessoa. Esse é o negativista. É claro que ele tem uma coisa boa. O negativista ele sempre vê risco. Ele sempre é uma pessoa precavida. Mas é a única coisa boa que ele tem. O resto é imaginação. Então, você é uma pessoa negativista ou positivista? Você quer o óculos cor-de-rosa ou óculos escuro? Nenhum dos dois. Não precisamos disso. Nós precisamos ser positivista real, que é aquele que entende que existe um problema, mas nós vamos transformar em solução. Eu estou com um problema aqui, eu vou transformar, eu vou ver o que existe lá dentro embutido. Eu paro de perguntar por quê? Por quê? Por que isso? Por que aquilo? Isso é coisa da mente, do ego. Uma perguntinha, surge 3, 4, 5, 10, você está em conflito, não está resolvendo mais nada. Você para e o positivista pergunta, para que isso está acontecendo? E ele vai destilar, ele vai transformar aquele negativo, aquela lição em algo positivo, em algo que ajude ele, que vá melhorar ele, que vai impulsionar ele para frente, que vai pular o obstáculo. É isso que ele veio fazer aqui. Ele não veio aqui ficar olhando o universo, não está aqui de passagem. Ninguém está aqui de passagem. Quem está de passagem é turista. Eu não sou turista terrestre. Eu vim aqui aprender as lições, eu vim mergulhar na vida. Eu vim mergulhar nas experiências, positivas ou negativas. Esse é nosso papel. Isso nos liberta. E mais, nunca desista. Não é bonito isso? É lindo, né? Aí, aquela força de não desistir. Você não vai desistir. Mas peraí, para que insistir tanto numa coisa que é meio incoerente? Você já percebeu que a gente insiste em coisas absurdas? Por exemplo, você tem um relacionamento, você tem aquela pessoa. Nós temos 8 ou 9 bilhões de pessoas no universo. Mas você insiste com aquela. Como que eu posso insistir se eu tenho 8 bilhões de alternativas, mas eu quero insistir com aquela pessoa? E eu insisto. Eu vou atrás, eu olho no Facebook, no WhatsApp, no LinkedIn, no Instagram, o que está fazendo, o que não está. Eu sigo a pessoa, eu mando abraço, eu me rebaixo, eu perco todo o meu orgulho. E eu sei que a pessoa é horrível para mim, mas eu quero. A tal da carência afetiva. A tal da punição. Autopunição. Por que você está insistindo nisso? Aí de repente faz um negócio, eu estou desempregada. Vai lá, leva o currículo numa empresa, ou manda um e-mail. E aí, você está mandando? Mandei, mas desisti, dá muito trabalho.
Peraí, você insiste na coisa errada e desiste da coisa certa? Isso é lógico. Pensa, tanta força naquilo e aqui nada. Talvez seja por isso que não está funcionando nas coisas na sua vida. Você está insistindo no errado e desistindo do certo. Então você tem que ter aquela força de saber separar uma coisa da outra. E quando você separar, força e foco naquilo que você tem que insistir. E desista dessas coisas. Essas coisas que não te dão fruto, não vai te levar a nada. Pense nisso. E ainda, seja paciente. Seja uma pessoa mais paciente. Para que correr contra o tempo? Parece que todos nós somos pessoas que saem do feriado. Você tem que chegar naquele ponto. Nós saímos correndo que nem loucos. Sai daqui até o final. Imagine que aqui é o começo da sua vida, aqui é o final. Nós saímos que nem louco. Passamos pelo pedágio. Quanto menor o pedágio, melhor. Se estamos ansiosos, se o homem já tem um olho de águia, né? Ele olha lá no fundo, ele vê aquele pedágio tem 3 carros, aquele tem 10, ele cruza todo mundo na maior velocidade e vai pro de 3. Ele é ansioso demais. De repente o 3 empaca. Empacou. E o de 10 vai embora. Ele fica conturbado. Ele fica com raiva na viagem dele. Uma viagem que você poderia saborear, olhar a paisagem, dar uma paradinha, tomar um cafezinho, sentir, curtir, parar em outro lugar, ver a natureza. Nada disso. Eu quero chegar daqui até aqui. Ou seja, eu quero nascer e morrer logo. Seja paciente. Desacelere. Para que você quer morrer logo? Não faz sentido isso. Paciência é você se alinhar com o tempo. O seu tempo é diferente do tempo do universo. Hoje em dia nós temos micro-ondas, WhatsApp. É tudo em segundos. Foi, acabou. E você? Você é assim emocionalmente? É óbvio que não. Emocionalmente nós temos um ritmo. Nossa vida tem um ritmo diferente. Internamente nós somos diferentes. Nós temos que alinhar uma coisa com outra. Senão a gente se precipita. Quantas vezes você já não falou besteira na hora errada, com a pessoa errada, do jeito errado? Já fez isso. Todos nós já fizemos isso. Nós passamos por essa experiência. Por quê? Não temos paciência. Deixa a fruta amadurecer. Se é um pé de caqui, o caqui está lá, você pega ele verde, dá uma mordida, amarra na boca. Isso é a pior experiência que você vai ter. Deixa lá amadurecer. Dê um tempo ao próprio tempo. A sua consciência melhorar, a seu entendimento melhorar. Temos também ficar perto das pessoas boas. Isso é libertador, ficar perto das pessoas boas. Por quê? Porque as pessoas boas vão te trazer boas vibrações, vão compartilhar com você, tem o de melhor para levar. Você vai pessoas que sempre estão com raiva, sempre são pessimistas, sempre mal-humoradas, sempre te rebaixando, sempre te limitando, sempre fazendo você perder a sua identidade, sua essência, o seu valor. Não, pare com isso. Vá perto de pessoas que sempre são um pouquinho mais que você sinta que você vai crescer, melhorar. O desafio é esse. Você tem que ficar perto dessas pessoas que podem compartilhar com você coisas boas. Isso é fundamental. E mais, no final, busque o conhecimento. O conhecimento nos liberta. Nós falamos sobre isso. O conhecimento colocado em prática é libertador. Essa é a chave para a gente nos tornar livres. No final, nós temos algumas coisas especiais, algumas regras. Regras da própria vida. Sejamos 100% responsáveis. Sejamos mais amorosos conosco para poder ser com os outros. Não nos culpar, isso nos paralisa. Agradecer, porque a gratidão transforma qualquer ferida que nós temos em doçura,
Chega de amargura na nossa vida. Comece a agradecer, não pelo que você tem. Isso daí é o de menos, é pelo que você é. Agradeça, diga todo dia, eu me amo e me aceito profundamente, do jeito que eu sou. Isso vai libertar você. Isso vai dar uma experiência de vida melhor. Nós temos 4 ciclos da nossa vida. Começamos com verão, outono, inverno, primavera. Quando nós chegarmos na primavera, você tem 2 possibilidades. Ou chegar à primavera com amargor ou com doçura. Mas essa escolha é sua. Se você se libertar, você vai chegar na primavera exalando esse perfume. Se você se escravizar, continuar com amargura, no final você não terá essa primavera. E aí o sofrimento vai estar dentro da gente. Nos tornaremos pessoas muito amargas e não vai funcionar. Então, o meu convite para você hoje é justamente esse. Não torne-se escravo, liberte-se, siga esses pequenos passos, se conecte com a gente. Eu vou ser o mais sincero e honesto com você, levar o melhor para você. Nós fazemos os nossos cursos, as nossas palestras, tentamos desenvolver o melhor de nós mesmos. Sabe por quê? Porque quando você está bem, nós estamos bem. A grande verdade é que, de certa maneira, todos nós estamos conectados. Se o mundo exala uma vibração de paz, de harmonia, de conexão, de somos todos um, as coisas realmente funcionam. Mas quando o mundo exala esses momentos muitas vezes que nós passamos de intranquilidade, de medo, de desconfiança, da falta de fé que você vê por aí, todo esse conteúdo acaba baixando nossa vibração pessoal. Parece que nós somos arrastados. E olha, o que mantém o barco na água é quando ele mantém a água fora do barco. Aí ele flutua, aí ele segue caminho, ele viaja. Você põe a mão no leme, você é responsável pela direção da tua vida. Mas, se por algum momento você deixar a água entrar dentro do barco, ou seja, ser contaminado porque está lá fora, e isso tirar sua paz, o seu equilíbrio, você vai perder a direção. E aí, o barco vai naufragar. Portanto, torne-se um libertador e não um escravo. Eu agradeço a sua presença. Espero que você tenha gostado da nossa palestra. Essa palestra nós fazemos todas as semanas em vários lugares. E todo mês é uma palestra nova. Espero que tenha gostado. Espero que você compartilhe com as pessoas que você gosta. Deixe o seu comentário aqui embaixo. E também, faça a sua inscrição. Para nós ela é muito importante. Se você tiver algum tema, alguma sugestão de algo que possa contribuir para o seu crescimento, deixa aqui. Quem sabe a gente não transforma isso numa palestra. Um forte abraço para você. Encontro você sempre aqui no nosso canal. E claro, deixo aqui, ó, mensagens de sabedoria. Nosso WhatsApp, onde você pode entrar e receber nossos áudios diários, que vai contribuir para, é claro, trazer mais liberdade para a sua vida. Forte abraço, até mais.